Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, este é o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Quando na relação a dois chega o tempo em que morreram as pequenas alegrias e o que segura a união é algum outro sentimento que não o amor, então é hora de repensar. O drama do casamento por compaixão é o tema da palestra de hoje com a preletora Marie Murakami. Atenção, professores, educadores e todos que procuram se aprimorar na arte de educar. O Encontro da Educação da Vida está à sua espera na sede central da Aceite ou Noie do Brasil. A educação que liberta o indivíduo e estimula sua capacidade infinita, como melhorar o desempenho escolar do educando, o princípio básico da harmonização e outros temas são abordados por especialistas que ensinam técnicas de como colocar em prática a educação da vida, que vem produzindo grandes resultados nas instituições de ensino onde é aplicada. Você que é professor, diretor, supervisor ou coordenador de ensino, ou ainda profissional da área educacional, venha participar do Encontro da Educação da Vida. É sempre no terceiro domingo do mês, das 15 às 17 horas, na sede central da Aceite ou Noie do Brasil, que fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1266, próximo à Estação Conceição do metrô, na cidade de São Paulo. A entrada é franca. Mais informações, ligue 0 operadora 11 5014 2237. Encontro da Educação da Vida. Reeducar-se para educar. O caminho para a excelência na arte de ensinar. Triste é acostumar-se com a dor de uma relação que já morreu, mas que falta ser enterrada. Ou que ainda pode ser ressuscitada, mas que não mais respira inerte como página virada e amarelada pelo tempo. O drama do casamento por compaixão. Preletora Marie Murakami. Nessa palestra de hoje, com a presença de 900 homens, nós vamos estudar o drama do casamento por compaixão. O drama do casamento por compaixão. O livro-texto é esse livro, A Mulher Feliz, de autoria do professor Seicho Taniguchi, onde aqui contém um relato maravilhoso a respeito de um casal que se casou por compaixão. Mas vamos usar também outros livros. E nesse livro, Assim se concretiza o amor, que eu acredito que muitos conhecem já, na página 80, o professor Masaharu Taniguchi começa escrevendo: o casamento é um ato solene em que as metades da alma, que no princípio eram um só ser, reencontram-se e voltam a se unir para formar a vida conjugal feliz. Casamento é um ato solene em que as metades da alma, que no princípio eram um só ser, reencontram-se e voltam a se unir para formar a vida conjugal. Portanto, o casamento não é um acontecimento que ocorre por acaso, ou porque eu quero. Por detrás da cerimônia do casamento, ou por detrás do ato de você chegar para uma moça e falar: puxa, será que já não te conheço de algum lugar? Né?
parece que está jogando o galanteio. Na realidade, o mestre escreve, um casamento nunca inicia uma nova história. Ela é a continuação de uma longa e grandiosa história, que já começou em vidas anteriores. O fato de você chegar para uma moça e dizer, será que já não te conheço de algum lugar? Você achou que aquilo foi uma forma de você se aproximar dela, mas realmente vocês já se conheciam. Porque são um e o outro são metade da alma. Então, por detrás desse encontro que parece casual, existe uma grandiosa mão de Deus e dos antepassados que fizeram com que tudo se ajeitasse para que naquele momento vocês pudessem estar se conhecendo. Então, trata-se de um ato solene, o casamento. Por isso que no casamento existe a cerimônia sagrada, porque diante de Deus nós vamos selar o retorno de duas almas que eram no princípio um só, que vão retornar à sua unidade original, né? Portanto, quando nós nos casamos com esse sentimento, com certeza o casamento vai ter uma felicidade grandiosa. Mas, aqui o professor escreve, muitos jovens se esquecem da essência espiritual que constitui a base do casamento. Ou seja, a verdade de que o matrimônio é o reencontro das metades da alma que voltam a ser um. E acham que o casamento é apenas união carnal entre um homem e uma mulher. Então, começam a namorar, só quer possuir o corpo da mulher. Quer dizer, só querem se relacionar sexualmente. E muitas vezes os rapazes e moças simplesmente se juntam para consumar a união carnal. E olha o que o Dr. Masaru Taniguchi escreve. Os casais que apenas se juntam para satisfazer o desejo sexual, ele escreve, eles não se tornam um casal legítimo, mas apenas amantes que desfrutam o prazer físico. E quando se casam apenas atraídos pela beleza física, a beleza física, ela tem limite. Quando se casam, quando o senhor que hoje está na casa dos 200, pode estar nos 40, aos 50, aos 60, quando se casou, com 18 anos, estava tudo nos trinques, não era? No caso, está tudo bonito. Depois o tempo vai passando, a idade vem, aí atua a lei da gravidade e as coisas começam a despencar. Caem os dentes, caem os cabelos, a barriga começa a cair também. Isso ocorre também em relação à mulher. Se a união do casal foi motivada apenas pela atração física, quando o físico já não mais atrai, a esposa deixa de ser a princesa encantada, o marido deixa de ser o príncipe encantado. Por quê? Porque o marido já não se encanta mais com a esposa. Nossa, que bucho! Né? Começa a dizer. Então, o professor Masaharu Taniguchi fala da importância de os noivos saberem qual foi o motivo que fez com que eles se sentissem atraídos ou tomassem a decisão de se casarem. O senhor ou a senhora que nos assiste neste momento, nesta manhã, pela televisão também, se você está pensando em se unir em matrimônio com a sua noiva, faça essa pergunta para você. Qual foi o motivo pelo qual sentiu-se atraído? Né? Se for apenas uma atração física, você deve começar a desenvolver esse sentimento em relação à sua namorada, se realmente você gosta dela, até fazer com que esse sentimento seja sublimado e fazer com que o desejo de se unir a ela não seja motivado apenas pela atração física. Né? Bom, aí então o professor Masaharu Taniguchi, nesse livro Namoro, Casamento e Maternidade, que é um livro fantástico, maravilhoso, que trata de diversos assuntos, desde como encontrar a metade da alma, desde como solucionar problema de desarmonia conjugal, ou problema de briga com a sogra. Todos aqui gostam de sogra, não gostam?
Maravilhoso, não é? Até como fazer para que o filho possa passar no vestibular. Enfim, é um livro que deve ser livro de cabeceira para todas as famílias, de todas as idades. Um presente maravilhoso que você pode dar agora para o Dia das Mães, para a sua esposa, né? Para os filhos também. Então, nesse livro, aqui na página 132, o mestre escreve: não é genuíno um casamento efetuado por compaixão. No caso de existir uma mulher e um homem que tem cada qual muitos filhos e perdendo seus respectivos cônjuges, perdendo quer dizer, de repente o marido perde a esposa porque faleceu a esposa, ou vice-versa, e estão passando muitas dificuldades na vida, é muito comum se unirem, levados pela mútua compaixão, intenção de se ajudarem reciprocamente. Normalmente, um senhor que fica viúvo, com muitos filhos, de repente, ele sente a dificuldade realmente de poder criar os seus filhos sozinho, ou até de cuidar das coisas de casa, cuidar das suas coisas também, e sente necessidade de dar uma nova mãe para os seus filhos. Então, é muito natural que sinta o desejo de se casar novamente. E, de repente, vai numa escola de dança, né? Aliás, não sei se alguém aqui faz aula de dança? Se tem problema, casais que estejam assim com as relações estremecidas, faça aula de dança também, de vez em quando é muito bom, né? De repente vai numa aula de dança e ali conhece uma mulher que também recém perdeu o seu marido e está em dificuldades e sentem-se atraídos. Dentre esses casais, há aqueles que estão felizes e outros que não. Quer dizer, acabam se casando, né? Com mútua compaixão e intenção de se ajudarem reciprocamente. Muitos se tornam felizes, outros não. Portanto, não se pode qualificar esse tipo de união de boa ou má indiscriminadamente. Apenas podemos dizer que, se alguém perde o cônjuge, ouçam bem o que ele escreve aqui, se alguém perde o cônjuge em idade relativamente jovem, é porque um dos cônjuges teve personalidade muito forte do que o outro e dominou o marido ou a esposa. Então, o que é muito comum, quando um dos cônjuges perde a outra metade relativamente jovem, é porque um deles teve a personalidade forte demais. E houve aí um rompimento da união e que fez com que ela contraísse uma doença ou viesse a falecer. Sendo assim, no caso de contrair novo matrimônio, há necessidade de tomar cuidado e não se tornar mais forte que o novo cônjuge. Então, num relacionamento a dois, nunca poderá haver uma disputa no sentido de o homem achar que eu sou o chefe da família e eu tenho que dominar a esposa. Olha o que ele escreve. Em tudo deve procurar abrandar a índole de dominar o outro, autoafirmando-se, e procurar sempre vivificar o cônjuge, pois assim formará um lar harmonioso e feliz. Né? Num relacionamento a dois que estão iniciando com os seus filhos, o que é mais importante é que haja o respeito mútuo. O respeito mútuo para que haja realmente uma harmonia plena. E quando começa a haver o domínio de um sobre o outro, isso pode ser tanto do lado do homem como da mulher, quebra totalmente a harmonia. E o que vem a ser a harmonia? É a manifestação do amor de Deus. Né? É a manifestação do amor de Deus que ela só se manifesta quando começa a haver a reverência mútua entre marido e mulher. Né? Vamos perguntar aqui. Eu acredito que a maioria que está aqui é casada, não é? São? Qual é o marido? Bem casado. Qual é o marido aqui que quando de manhã acorda, cumprimenta com um sorriso a esposa? Ah, que maravilhoso! De repente, lógico, quando acorda de manhã, o cabelo da mulher pode estar assim, ó,
cheio de bob na cabeça, né? Você também pode estar sonâmbulo, né? Pode estar muito feio, mas o sorriso é a coisa mais importante. O Dr. Masaru Taniguchi nos fala que quando o ser humano sorri, é quando Deus se manifesta através dele. Tá? Os senhores levantaram a mão quando perguntei quem acorda com um sorriso para cumprimentar a esposa. Agora eu gostaria de perguntar, quem todos os dias, pelo menos uma vez por dia, elogia a esposa? Uma vez por dia? Muito bem. Agora, quem elogia 3 vezes por dia? Ah, muito bem. Muito obrigada. Não importa qual seja o motivo pelo qual você vai elogiar. Não importa qual seja o motivo pelo qual você vai elogiar. O professor Yoshio Mukai, ele nos ensina o seguinte, mesmo que o seu casamento esteja assim, em pânico, mesmo que o relacionamento com os seus filhos esteja também em pânico, mesmo que você esteja em condições financeiras tão terríveis que você não tenha condições nem de levantar o rosto para a sua esposa de humilhação, quando você for dirigir a palavra para ela, faça sempre um cabeçalho, tá? Faça sempre o cabeçalho. Comece primeiro elogiando. Aí você começa a pensar, bom, deixa eu ver o que eu vou elogiar. Elogie a comida do jantar de ontem. Querida, nossa, mas o nhoque de ontem foi maravilhoso. Aí ela vai dizer, não tem nenhuma esposa que vai ficar infeliz ou brava por você ter elogiado. Aí depois, em seguida, você fala o que tem que falar. Bom, a propósito, querida, cadê aquela minha camisa que eu pedi para você preparar para hoje? Né? Enfim, para tudo faça um cabeçalho antes de você começar a dirigir qualquer palavra. Né? Isso vai fazer com que harmonize a relação do casal, harmonize a relação com os seus filhos. Para tudo, comece a elogiar. Né? Aí o professor escreve em seguida, a Seichonei prega que um casamento efetuado por compaixão não é baseado no amor puro e, portanto, o resultado não é bom. Por quê? Aí então o professor escreve nesse livro A Mulher Feliz. Porque quando se casa por compaixão, ter compaixão de alguém implica em considerar o outro um fraco. Tá? Quando você tem compaixão por alguém, implica, assim, inconscientemente, você está considerando o outro como uma pessoa fraca. Então, você sente o desejo de protegê-lo. Tá? Acontece que, quando você tem inconscientemente esse desejo de considerá-lo fraco, é inevitável que a compaixão venha acompanhada de desprezo. Tá? No começo, você pode se casar por compaixão, às vezes você nem percebe que é por compaixão, você sente que é o amor e se une a essa pessoa. Mas, às vezes, você se casa apiedada pela situação do outro, como é o caso que está citado na página 29 desse livro, em que o professor Seicho conta o caso de uma moça lá do Japão, que ela acabou conhecendo um rapaz que tinha 22 anos, e esse rapaz tiveram uma infância muito sofrida por ter sido muito maltratado pela mãe adotiva. E essa moça conheceu o rapaz, sentiu uma atração muito grande para ele. Vocês sabem que principalmente a mulher tem aquele instinto de mãe, de proteger, e ela sentiu o desejo então de se casar com esse rapaz. E casou pensando que o amava profundamente. No começo o casamento ia muito bem, mas isso foi só nas 2 primeiras semanas. Nada aconteceu, estava tudo muito bem. Mas logo ele começou a demonstrar a sua verdadeira personalidade. O que aconteceu? Ele começou a beber demais. Aliás, no volume 16 da Verdade da Vida, Dr. Masaharu Taniguchi tem um capítulo todinho dedicado para o vício da bebida, do fumo ou até da libertinagem. Libertinagem quer dizer, né, pular de galho em galho, né? Que não é o caso aqui dos senhores, tá?
Quando bebia, ele partia para a violência, de modo que todos os dias o rosto dela amanhecia inchado. E nesse volume 16, o Dr. Masaharu Taniguchi fala que por que é mais comum o vício da bebida nos homens? Por quê? Tem mulheres, sim, que têm esse vício. Mas por que é mais comum nos homens? Porque a força espiritual é mais acentuada nas mulheres. E a mulher, por ter a força espiritual, quando ela fica viúva, essa força espiritual dá suporte para que ela tenha coragem e condições de criar o filho sozinha. Ou até de encarar um trabalho para poder criar os seus filhos, né? No caso do homem, o que é mais acentuado no homem é a força bruta. E a força espiritual não é tão forte quanto no caso da mulher. E por ele não ter essa força espiritual tão forte como a da mulher, quando ele sente algum problema sério na sua vida, quer seja o fato de ter sido adotado, né, de ter descoberto que ele foi adotado, ou ter sido descoberto que ele não foi, que seu nascimento não foi abençoado, ou quando ele tem relação extraconjugal, ele começa a se punir, e essa autopunição vai fazer com que ele busque a compensação no vício da bebida. Né? Isso que o professor Masaharu Taniguchi escreve no volume 16. Por esse motivo, o professor Masaharu Taniguchi recomenda que todos os homens adquiram a força espiritual através da oração, uma vez por dia. No caso da Seichoné, praticamos a meditação Shinsokan. Esteja sempre lendo livros que deem e reforcem a força espiritual. Né? Aí, no caso dessa pessoa aqui, os vizinhos começaram a comentar muito o problema de ver que essa senhora acordava todo dia, cheia de hematomas pelo corpo. E na empresa onde ele trabalhava também começaram a tomar conhecimento. Assim, os dois passaram a mudar constantemente de endereço. E quando ela era espancada, ela fugia para a casa dos pais. Nasceu o primeiro filho e ela pensou que a situação fosse melhorar, mas ao invés de melhorar, o marido foi piorando cada vez mais. E por que acontecia isso? Por que ele foi para o vício da bebida? Por que ele espancava a esposa? Por que ele tinha essa sensação de angústia tão profunda? Aí o professor escreve o seguinte: o motivo disso tudo era a sensação de que ele tinha de ser visto com compaixão pela esposa. Não se sentia respeitável, achava insuportável o pensamento de que a esposa sentia pena dele. Isso a nível de inconsciente. Isso é o que ocasiona o casamento por compaixão, né? E faz com que comece a reinar a desarmonia. E quando isso foi acontecendo, aí o marido começou a exigir, como ele não parava em emprego nenhum porque bebia e não tinha dinheiro, ele começou a exigir para que a esposa fosse sempre pedir dinheiro para os pais dela. Até que um dia os pais dela faleceram. Inexplicavelmente, o marido não permitiu que a esposa fosse nos funerais dos pais dela. Chorando, ela orou pelos pais na casa dela. Depois ela engravidou de novo, mas não sentia o menor desejo de abençoar o feto. Vejam só. Pelo fato de ela estar odiando o marido, ela engravidou, mas ela começou a detestar o fato de ter engravidado de um marido que ela não gostava. Olha o que pode desencadear um casamento por compaixão. E depois, nesse relato, consta que não vai dar para falar aqui agora, que pelo fato dessa criança não ter sido desejada, quando ela nasceu, a mãe começava a espancar essa filha, e essa filha se tornou uma filha revoltada. Então, desencadeia uma série de problemas. O marido, quando os pais dela faleceram, não tinha a quem pedir dinheiro, ela começou a exigir para que ela fosse pedir dinheiro para o irmão dela. Até que um dia ela não aguentou mais, ela fugiu de casa junto com os filhos, e como ela não tinha condições de criar o filho sozinha, ela foi pedir para que uma assistente social da prefeitura
tomasse conta dos filhos para que colocasse numa instituição para cuidar das filhas. E ela ficou 5 anos foragida do marido, até que um dia ela ficou sabendo pelo irmão que o marido já tinha morrido há 3 anos atrás. E quando ela descobriu isso, ela pensou, bem feito, né? E o marido disse que tinha se suicidado porque ele cansou de procurar a esposa e não encontrava mais. Achou natural o suicídio do homem. Talvez seja difícil imaginar uma esposa que tenha essa reação como a dela de dizer bem feito ao marido. Mas, no entanto, ela assim reagiu porque se casara com esse homem por compaixão. Nisso estava a origem do erro. Todavia, erros e enganos acontecem na vida com frequência e é absolutamente necessário, através dos erros, aprender a elevar o amor a um nível superior. Bom, mas depois que ela soube que o marido tinha falecido, ela, a convite de uma amiga, foi até a Seichonoye. E chegando lá na Seichonoye, ela aprendeu a reconhecer o quanto que ela estava errada, aprendeu a fazer a oração para esse seu marido falecido, e quando fez isso, ela conseguiu recuperar os 2 filhos, passou a morar juntos e passou a ter uma vida harmoniosa e muito feliz. E daí eu quero concluir aqui, onde o professor diz o seguinte: se o seu casamento, você que nos assiste neste momento, foi motivado por compaixão e por isso está havendo uma grande desarmonia, nesse livro, Namoro, Casamento e Maternidade, o Dr. Masaharu Taniguchi dá aqui a solução. No caso de nascer amor por se compadecer com a situação do outro, deve-se livrar-se do arrogante sentimento de estar amando por compaixão e servir a ele com gratidão, pensando, eu me casei com ele, encontrei minha verdadeira metade da alma, por isso essa união é para mim incondicionalmente favorável e digna de gratidão. É mudar a mentalidade. É começar diariamente a fazer a oração, visualizando que o seu marido é um marido maravilhoso. E nesse livro ainda, Educação do Renascimento, o professor Keio Kanuma, ele fala até para refazer a cerimônia do casamento. Principalmente aqueles cujo casamento não foi abençoado, que os pais nem vieram no casamento. Tá? Muitas vezes o casal se culpa pelo fato de... O marido começa a culpar a mulher pelo fato de o casamento não estar indo bem, ou pelo fato de seus pais não querem saber da esposa, e por isso o professor recomenda refazer a cerimônia do casamento, fazendo o seguinte: durante a oração, visualizar que está diante do altar e imaginar com intensidade o dia do casamento, refazer. Visualizar que no dia do casamento os seus pais estão ali felizes, os pais da noiva estão ali felizes e que através da bênção de toda a família é que vocês uniram. Tá? E com isso então, já está avisando que encerrou o tempo, e com isso então nós vamos encerrar nossa primeira palestra, agradecendo a todos os senhores e a você que nos assiste neste momento em sua casa pela atenção nesta nossa palestra. Abençoe a sua família. Abençoe todos os dias a sua esposa, o seu marido, a seus filhos. Isto é que vai fazer com que a sua família seja eternamente feliz. Muito obrigada. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo, para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular, ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Você acompanhou o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus
A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado.